Então a animação tem um planejamento gigante, porque nós não realizamos vários takes de cena nenhuma. Ao contrário do que acontece no cinema live action, onde você pode filmar várias vezes, até o ator acertar, você filma de vários ângulos. Na edição você escolhe um ou outro ângulo, ou compõe com esses ângulos. Em animação não existe isso. Nós animamos só aquilo que vai ser utilizado mesmo, e geralmente com uma duração 95% próxima da versão final. Vamos lá para mais uma entrevista. Hoje eu tô aqui com o Douglas Alves Ferreira, ele que é realizador de curtas e também animador 2D. Ele que é um cara que eu tive o prazer de conhecer um tempão lá atrás e hoje a gente tá se reunindo novamente aqui nessa entrevista. E aí, Douglas, tudo bom? Tudo bom, Fernando. E você? Como é que tá? Tudo bem. Cara, obrigado por você ter aceitado o convite, viu? Imagina, eu que agradeço o convite. É um prazer rever você também. Legal. Ô, Douglas, agora eu queria saber o seguinte. Quando é que você descobriu essa sua paixão por animação 2D? Olha, essa pergunta é difícil. A paixão por animação veio um pouco depois. O que veio antes foi a paixão por desenho. E essa eu descobri muito cedo. Com 7 anos, eu fui na casa de um vizinho mais velho meu. Ele tinha uns 17 anos e ele desenhou um Homem-Aranha assim, e eu fiquei encantado com aquilo e comecei a ficar tentando reproduzir aquele Homem-Aranha dele de cabeça. E nunca mais parei de desenhar. Que doideira, cara. Era um menino de uns 16 anos e eu tinha uns 7, 8 mais ou menos. Você aprendeu a desenhar sozinho? Eu comecei aprendendo a desenhar sozinho, né? Mas aí depois eu fiz um curso, com 14 anos de idade, eu entrei em um curso de desenho e me formei nesse curso como designer gráfico. Uma profissão que eu acabei abandonando em favor da animação, né? Cara, agora você teve oportunidade de trabalhar em projetos icônicos, assim, né? Disney, Asterix, Obelix, Space Jam, por exemplo, né? Teve o da boneca, esqueci o nome da... Monster High. Monster High, né? Como é que foi a sensação de você poder contribuir com projetos como esses, cara? Olha, foi incrível e era até assim, como é que eu vou dizer, é um sonho que está na sua frente, porque eu lembro que aos 12 anos de idade eu morava no interior, em Presidente Prudente, e eu comprava as revistas do Asterix, né? Eu achava aquilo incrível, mas nunca imaginei que o maior longa do Asterix produzido até hoje ia acabar tendo vários trechos sendo produzidos aqui em São Paulo e que eu acabaria participando. Então, quando eu vi o Asterix na minha mesa e que eu estava desenhando aquilo, foi até difícil de acreditar. E na época, o Uderzo, que era o criador do Asterix, ele estava vivo ainda. E ele dava feedbacks ocasionalmente sobre a produção. No começo da produção, inclusive, ele até fazia desenhos com papel vegetal para corrigir os desenhos dos animadores para que ficasse igualzinho ao desenho dele da história em quadrinhos. Então isso aí foi além da imaginação, assim, né? É um cara que se admirava desde criança, né? Cara, que loucura. Como é que você caiu nessas produções? Então, essas produções eu caí... A primeira, na verdade, foi a série de TV do Aladdin, né? E eu caí nela totalmente por acaso, porque depois que eu fiz o curso de design gráfico, eu nem cheguei a exercer essa profissão. Eu comecei a trabalhar com quadrinhos. Aí eu rodei pelos estúdios de São Paulo, onde eram produzidos vários tipos de quadrinhos. Naquela época, a dupla Leandro e Leonardo tinha uma história em quadrinhos. A Xuxa tinha uma história em quadrinhos, né? Jaspion e Changeman também tinham história em quadrinhos. Então tinha várias coisas sendo produzidas. Verdade. Aí eu acabei produzindo um pouco disso daí. Aí peguei esse portfólio e entrei em um estúdio que dizia que estava sendo produzidas filmes cinematográficos, né? E aí eu descobri, por acaso, que era o Aladdin. E acabei fazendo um teste e passando como estagiário. Comecei a aprender os detalhes da animação, né? Comecei como ajudante de animação, aprendi intervalação, aprendi clean-up, que é a arte final da animação. Então eu caí meio que no mundo da animação, por acaso. Naquela época, aí eu já estava com uns 18 anos. Eu nem sabia que tinha animação sendo feita no Brasil fora dos estúdios do Maurício de Souza. E caí nesse estúdio, achei até que era trote quando me falaram, não, aqui a gente produz para Disney. Como eu estava numa sala só para fazer teste e treinamento, né? Eu não sabia que era verdade, eu achei que o pessoal estava brincando comigo e era mesmo, né? Então eu passei 3 anos nesse estúdio e foi aí que eu comecei a aprender tudo sobre animação e não parei até hoje, né? Tanto de trabalhar com animação, como também de aprender sobre animação, né? Que é uma arte que exige um aprendizado gigante, né? Ô Douglas, agora você falou um negócio aí que eu até tinha esquecido desses quadrinhos da Xuxa, do Changeman, tal, do Jaspion, né? Exato. Tinha um quadrinho também que era dos Trapalhões. Você lembra desse quadrinho também, cara? Lembro. Porque aí você falou isso e me lembrou disso. Os quadrinhos dos Trapalhões acho que foram produzidos em várias épocas. Desse aí eu nunca participei. Eu acho que eles eram produzidos na Editora Abril. Então eu lembro de ver nas bancas, mas esse daí eu nunca participei. Inclusive os Trapalhões também foram animados pelo Maurício de Souza até no final dos anos 70, no começo dos anos 80, né? São coisas que eu curtia quando era criancinha, né?
Ô, Douglas, agora é o seguinte, vamos pegar essa parte do desenho, né? Então, você primeiro é desenhista, certo? Foi assim que, exatamente. Agora, cada desenhista tem o seu traço. Sim. Tá? Se eu estiver falando bobagem, você me corrige, tá? Não, tá certíssimo. Então, assim, cada desenhista tem o seu traço. Como é que você faz para trabalhar numa animação, por exemplo, onde já tem um traço definido ali? Então, por exemplo, você... vou fazer Asterix e Obelix. Cara, não tem uma assim, vou criar. Você já tem que seguir o padrão daquilo lá, que já tem um padrão, né? Vou fazer Aladdin. Não, mas você não pode criar um Aladdin novo, né? Ou de acordo com o seu traço. Você já tem que seguir isso daí. Então, primeira pergunta é como que é trabalhar isso? E a segunda é como que é trabalhar em coisas que são muito diferentes. Então, por exemplo, Asterix e Obelix é uma dinâmica. Você vai fazer um Space Jam, é outra coisa. Você vai fazer o das bonecas, é uma outra coisa. Então, você tem que ter uma chavinha aqui que você vai trocando todo momento, né? Então, essa chavinha, na verdade, a gente tem uma ajuda muito grande de algo chamado Model Sheets. O que são os Model Sheets? São várias folhas feitas pelo Character Designer, que é o criador do personagem, ensinando como se desenha aquele personagem. Todos os detalhes, desde como é a unha dele, como são as expressões faciais. Então, o do Asterix, por exemplo, tinha mais de 30 folhas, pelo que eu lembro. Tinha uma folha só sobre o pé do Asterix, outra folha só sobre as mãos, desenho de bocas, expressões típicas, posturas corporais, proporção corporal, como construir aquele desenho. Então, todos os desenhistas seguem esse Model Sheet. Ele é como se fosse uma receita que ensina você a desenhar exatamente daquela maneira para você se encaixar naquela produção. Em toda a produção, a gente passa alguns dias no começo praticando esse Model Sheet, estudando para conseguir desenhar dentro daquilo ali. Então, cada produção que a gente entra exige um tempo de adaptação para você estudar bem esses Model Sheets, praticar e começar a conseguir animar os personagens, né? Cara, que legal. Você traz isso, eu até lembro do modelo de franquia de negócios. Porque a franquia é assim, você tem um modelo, né, de atendimento, de cozinha e tudo mais, que o cara, quando ele compra essa franquia, ele vai ter que estudar, vai ter que ver, aplicar para fazer exatamente igualzinho. Então, igual, por exemplo, o Big Mac que eu como na Paulista e no Shopping Ibirapuera tem que ser o mesmo. Eu não posso comer, um é um gosto e no outro é o gosto. E o padrão de atendimento também. Então, esse Model Sheet me lembrou um pouco esse padrão das franquias aí para você justamente começar. Não é simplesmente ali chegar e sair desenhando, né? Exatamente. E falando em franquia, eu também trabalhei muito em comerciais do Franguinho da Sadia, né? Ah, que legal. Que também era um personagem ultra conhecido que foi criado há 50 e poucos anos atrás e através das décadas passou pela mão de vários animadores. E eu fui um dos animadores que pegou isso. No caso do Franguinho, você tinha uma coisa até além do Model Sheet, é o que a gente chama de Bíblia. Porque a Bíblia, ela dá todos os detalhes sobre até isso que você falou de franquia, de utilização aonde você vai colocar o seu personagem, como ele pode ser aplicado, as cores típicas dele. Então, além de ensinar a desenhar, o que a gente chama de Bíblia do personagem serve justamente para ajudar a controlar a aplicação dele também, esse tipo de coisa, escala de cores, né? Tem até um livro, devia até ter pego aqui para mostrar pro pessoal, que chama o Animator Survival Kit, Exato. se eu não me engano. Esse é um dos livros mais conhecidos de animação. E é a Bíblia da animação, não é ou não? Então, juntamente com Illusion of Life, né? São as duas bíblias principais, são os livros mais utilizados pelos animadores, são o Illusion of Life e realmente o Animator Survival Kit. Tem também o Cartoon Animation, do Preston Blair, que é um livro bem antigo, mas que é excelente em termos de esquemas de animação, ensina vários tipos de caminhadas, né? E dessa maneira, acho que esses 3 livros são os mais recomendados para quem quer aprender animação e mesmo para quem já trabalha com animação, né? Porque o aprimoramento é constante. Então, vira e mexe, você tem que consultar esses livros, se você vai animar um quadrúpede, por exemplo, sabe? Esse tipo de coisa. Sim. E você precisa dar uma relembrada ou uma reestudada, né? Coisas que você não anima com tanta frequência, você busca ali algum estudo, alguma referência, né? Mas, Douglas, agora eu tenho uma dúvida que é o seguinte... Por exemplo, eu venho dessa parte de vídeo, né? Fotografia, cinegrafista de maneira geral, né? Produção de vídeo. E eu lembro, eu comecei editando no Premiere 1.5, 1.2, nem lembro mais, né? Cara, era uma outra coisa editar naquele software, né? Hoje é uma coisa bem diferente do que aquela época. Assim como as câmeras, elas se desenvolveram muito e elas são muito diferentes hoje, o jeito da gente fazer e tudo mais.
E na animação? Porque assim, como esses livros são antigos, né? E hoje a gente... Porque quando esses livros foram antigos, nem tinha software de animação. Exato. Né? Hoje eu imagino que tenham muitos softwares que facilitam a vida do animador. Né? Mas mesmo assim, ainda a gente utiliza esses livros? Então, esses livros eles são muito úteis até hoje porque eles cobrem os fundamentos da animação. E os fundamentos da animação, eles são independentes da técnica que você usa. Então, eles servem para todo tipo de animação. É a mesma coisa que você falou aí. Os fundamentos do trabalho de um cinegrafista, controlar a luz, controlar a câmera, memória muscular para fazer movimentos de câmera, como você enquadra as pessoas que você está entrevistando, tudo isso é fundamento do trabalho do cinegrafista. Então, independente da câmera, você tem que ter esse fundamento. Esses 3 livros, eles abordam os fundamentos. E você pode aplicar esses fundamentos em qualquer técnica. Originalmente, eles foram criados mais para quem fazia animação desenhada quadro a quadro, animação tradicional. Mas em termos de fundamentos não muda nada se você faz animação 3D, se faz animação de recortes digitais. De qualquer maneira, a utilização deles ainda é bem plena e necessária para todo mundo dominar os princípios de timing e etc. Né? E hoje a animação 2D não é mais feita quadro a quadro? Então, hoje a animação 2D se subdivide em inúmeras técnicas. A quadro ainda existe. Ela é chamada mais de tradigital animação, né? Então você desenha ela quadro a quadro. Você faz tudo como era antes, só que você não usa mais papel. Hoje em dia você usa as mesas digitalizadoras, como por exemplo a Cintiq da Wacom, né? Que é a mais utilizada, onde você desenha na própria tela. Então, na verdade, a técnica de animação tradicional continua a mesma. Você só não usa mais papel. O que você usa atualmente é essa mesa digitalizadora. E tem uma outra vertente que é a animação de recortes digitais, né? Então essa daí, você pega o seu personagem, recorta ele digitalmente, coloca uma espécie de um esqueleto invisível, que é chamado de rigging, exatamente como acontece na animação 3D. Exatamente igual. E você move aquelas peças e consegue uma animação sem ter que desenhar quadro a quadro, digamos assim, né? Bom, como no 3D. Mesmo assim, dá muito trabalho. De qualquer jeito dá trabalho. Como eu fiz também uma época um curso de 3D, eu sabia que dava trabalho pra caramba, continua dando muito trabalho ainda. Com certeza. Acho que qualquer tipo de arte dá trabalho, né? Você pintar a óleo, você ilustrar com lápis de cor ou no computador, né? Qualquer uma é algo que é trabalhoso, mas é sempre um prazer para quem está fazendo isso também, né? Muito bom. Ô Douglas, quero chamar agora uma pessoa que também é um pouco da área aí, que é desenhista, caricaturista, cartunista, o Érico San Juan, com a coluna aqui do programa. Vai aí, Érico! Caricatura também é cultura. Visceral define o cantor Calbi Peixoto. Intenso também. Que tipo de música representa Calbi? Todos os tipos. Ele cantou bolero, bossa nova, cantou até rock. E como era o homem Calbi nos bastidores, o ser humano por trás do vozeirão e do figurino exótico? Simples, era Calbi Peixoto, o homem, o artista. No dia em que perder minha voz, perco a minha vida. Calbi Peixoto. Muito bom, ó. E você pode acompanhar o Érico San Juan também nas redes sociais, conhecer inclusive o Dito Bendito aí, um quadrinho muito bacana que eu acompanho sempre ali, vou dando as minhas curtidas, sempre me divirto. Então, digita aí no Instagram, por exemplo, Érico San Juan, e também nas outras redes sociais. Ele tem um podcast muito bacana também, que agora ele voltou, e em vídeo também, chama Ilustra Podcast, um conteúdo muito bacana para você acompanhar. Ô Douglas, agora que a gente falou um pouquinho dessa parte técnica, eu queria ir para a parte um pouco mais do processo de produção, né? Porque quando a gente fala de animação, por exemplo, ele é muito um trabalho colaborativo entre várias pessoas, né? Claro, eu sei que existem trabalhos que você pode fazer sozinho, mas normalmente você tem outras pessoas trabalhando ali junto na equipe, né? Como é que é trabalhar com outros artistas, animadores ou membros para criar uma animação? Então, eu já realizei animação das duas maneiras. Já fiz praticamente individual, quando é um trabalho de autor, algo mais curto, um curta-metragem autoral, que a gente chama. É possível você acumular funções e realizar esse trabalho praticamente sozinho. Já um trabalho de maior duração, com mais personagens, aí você monta equipes. E você tem que organizar esse trabalho com um planejamento muito bem feito, que é todo norteado justamente pelos model sheets, por referências e por figuras que fazem a supervisão do trabalho. E vão mantendo essa continuidade, então, de estilo,
aquilo, essa cadência de produção, para que tudo funcione, na verdade, como um relógio, né? Então a animação tem um planejamento gigante, porque nós não realizamos vários takes de cena nenhuma. Ao contrário do que acontece no cinema live action, onde você pode filmar várias vezes, até o ator acertar, você filma de vários ângulos. Na edição você escolhe um ou outro ângulo, ou compõe com esses ângulos. Em animação não existe isso. Nós animamos só aquilo que vai ser utilizado mesmo, e geralmente com uma duração 95% próxima da versão final. Cabe ao editor, no máximo, só dilapidar um pouco a duração desses takes, né? Então tem que ter um planejamento muito bem feito. Então o grande segredo é esse, dirigir bem e planejar bem. Ô Douglas, agora como é que você enxerga aí o cenário da animação 2D de maneira geral, né? Até mesmo porque a gente tem um concorrente forte aí, que não vem de hoje, obviamente, que é a animação 3D. Que às vezes muita gente acaba tendo preferência, né? De assistir aqueles longas e tal. Ah, esse aqui é 3D e tudo mais, né? E eu, por exemplo, eu não tenho visto tanta coisa sendo produzida em animação 2D. Eu tô falando isso dos longas, dos desenhos animados. Posso dizer que eu tô totalmente por fora, porque eu não tô acompanhando mesmo, né? Mas como é que você tá vendo o cenário da animação 2D nesse sentido? Então, no mercado internacional, tipo Disney, Pixar, DreamWorks, a animação 3D é o que domina o mercado mesmo, mas só que ela é mais cara, mais dispendiosa de ser feita. Já no mercado de séries de televisão, a que domina é a animação 2D, principalmente a 2D cutout digital, que é aquela feita por recortes que eu falei anteriormente. Então, o Brasil, nesse momento, tem produzido muitas séries de TV que têm sucesso. Aí até são vendidas e exportadas para vários países, como por exemplo o Show da Luna, o Tromba Trem, Irmão do Jorel, né? Ah, Irmão do Jorel é muito legal, cara. Peixonauta, são séries todas produzidas em animação de recorte digital, que é o que viabiliza essas produções de larga escala, né? E são até exportadas para outros países. Então tem um cenário muito grande de animação 2D hoje. Muito legal. Agora você tem um outro trabalho que é nessa parte de produção de curtas. Né, produção, direção, ou seja, a realização de um curta, né? Como é que você entrou nisso? Então, eu entrei na realização de curtas, na verdade, há muito tempo atrás, fazendo um filme pro Festival do Minuto. Então, eu me reuni com alguns colegas, peguei uma câmera emprestada, criei um roteiro e produzi um curta de um minuto para o Festival do Minuto. Né? E esse curta está até hoje no site do Festival do Minuto, porque quando eu fiz ele pela primeira vez, ele foi realizado em película de Super 8. Né, no final dos anos 90, mais ou menos. Né? Aí eu fiz a digitalização do curta e enviei para o Festival do Minuto e está no site deles até hoje. Então foi aí que eu comecei. Foi a partir disso. Depois eu produzi um curta em animação de 35mm, chamado O Vampiro, que é a película cinematográfica original, que hoje em dia foi substituído pela película digital. Né? Acontece que esse filme rodou muitos festivais e ganhou um prêmio importante num festival bem grande na época. Né? E isso meio que abriu as portas para essa carreira como diretor e produtor de curtas. E depois desse eu fiz outro, e à medida que um curta tem sucesso, ele gera outro, o outro também conquista prêmios, tem exposição em festivais, você consegue ir produzindo outro. Isso facilita, isso dá um up no seu currículo. Né? Uhum. Agora, você não pensa em ir para um longa, por exemplo, Douglas? Eu digo isso porque, por exemplo, o curta não tem a visibilidade que um longa tem, né? Então, por exemplo, às vezes o curta você fica ali muito limitado àquele nicho ali do festival, exato, de pessoas que acompanham esse mercado, né? Não vai lá para o grande público, vamos dizer assim, né? Você pensa em dar um outro passo, ir para um longa, alguma coisa nesse sentido? Eu penso assim, a ideia é essa, né? Tem projetos de longa estão para ser desenvolvidos aí em algum momento, né? E realmente a ideia é essa. Muitas vezes o curta-metragem ele é um fim em si mesmo. E tem alguns curta-metragistas, principalmente europeus, que eles produzem apenas curtas, né? Eles gostam desse formato e se mantêm nesse formato. Mas, na maior parte das vezes, a produção do curta serve também como um degrau para chegar na produção de longas, né? Então a ideia realmente é essa. Ô Douglas, agora uma coisa que eu fiquei intrigado, porque você parece que aparentemente você tem a minha idade, e você falou do Super 8, você trabalhou com o Super 8. Como é que você viu essa evolução tecnológica, tanto na questão dos filmes e como nessa parte da animação, né? O que agregou, o que dificultou, o que melhorou, o que piorou, né? Isso de maneira geral, assim, como é que você vê essa evolução toda? Então, com relação ao Super 8, quando eu trabalhei com o Super 8, ele já era uma técnica em desuso. Há mais de 10 anos que já ninguém usava. Então foi muito difícil conseguir a câmera emprestada. Para comprar o filme foi difícil. Revelar o filme era difícil. O transfer, porque isso tudo já estava abandonado há muito tempo. Mas eu queria fazer, devido ao fato do Super 8 ser uma película cinematográfica, né? Tanto quanto a 35mm, apenas com um tamanho de resolução menor. Então, a época que o Super 8 realmente floresceu,
Eu ainda não passei nem perto. Quando eu peguei, ele já era completamente. Mas eu queria fazer isso de qualquer maneira. E a grande evolução hoje em dia é que você vê o resultado na hora, né? No Super 8 você filmava, você tinha ou 35mm que seja, ou 16mm, a mesma coisa. Você gravava, filmava aquilo tudo, aí você tinha que encher um rolo de filme, tinha que mandar para revelação para conseguir ver de fato. Se tivesse algum erro ali, ia demorar muito tempo para você ver. Então você tinha que planejar muito bem, fazer vários takes, porque até aquilo ir para revelação e voltar, e para você assistir, você não conseguia assistir em qualquer lugar. Você tinha que assistir num projetor, escurecer a sala e projetar aquilo no mínimo em uma parede, caso você não tivesse a tela apropriada. Então era um processo muito mais lento, muito mais difícil, sujeito a erros difíceis de corrigir. Hoje em dia no digital você vê tudo na hora, né? Hoje em dia já faz anos que a gente está no digital. Você realiza uma cena e você já vê na hora o resultado. Fica muito mais fácil de procurar erros, de corrigir, de evoluir com esse trabalho. Então, atualmente, a produção é muito melhor, muito mais fácil, muito mais rápida, né? Ô Douglas, agora, como é que tá hoje para a pessoa que quer aprender, por exemplo, animação, né? Porque eu lembro que antigamente em São Paulo a gente tinha uma escola famosa aqui em São Paulo que era a Academia Brasileira de Animação. Exato. Inclusive você chegou a dar aula lá, eu também cheguei a dar uns cursos lá. Era uma escola bem famosa e bem conceituada aqui em São Paulo. Hoje, aí até mesmo depois, por causa do contexto que a gente teve aí do vírus e tal, essas coisas assim, tudo virou muito online. Mas às vezes as pessoas que estão dando os cursos não têm uma referência de tipo, sabe? Às vezes ela tá só te ensinando o software em si, né? Como é que tá hoje para aprender? Então, existe realmente esse mercado online de youtubers que é exatamente como você falou, mas atualmente nós temos vários cursos de animação acontecendo em São Paulo e região. Né? Tem várias escolas. Quando eu comecei não existia nenhum curso de animação. Então aconteceu aquilo que eu te falei, caí de paraquedas no estúdio. Mas hoje tem várias. Nós temos inclusive escolas gratuitas ensinando animação, como por exemplo o Centro de Audiovisual de São Bernardo do Campo. Olha que legal. É uma escola gratuita, só que é mais para quem mora naquela região, Sim. porque senão fica muito longe, né, para se deslocar até lá. Claro. Aqui em São Paulo existem várias escolas com curso de animação também e assim por diante. Então existem muitas opções que uma pessoa pode fazer de cursos presenciais, muito além dos cursos online. Douglas, pra gente fechar, qual que é a recomendação que você dá pro pessoal que quer ser um artista completo e bem versátil igual você? Olha, estudar bastante, investir muito em livros, investir em história em quadrinhos, investir em filmes, se dedicar constantemente. E o melhor caminho hoje em dia, para quem está começando aqui em 2023, seria realmente procurar um curso para você ter contato com os professores, que são profissionais, e também com seus colegas de classe, né? Porque através dessa sinergia, você aprende muito vendo o que seu colega está fazendo e tal. Então é isso. Invista em um bom curso, procure com cuidado um curso que sirva bem para você, e invista em livros. Esse é o melhor caminho. Muito bom. Ô Douglas, obrigado por você ter aceitado o convite e vindo até aqui, viu? Imagina, eu que agradeço. Um prazer, viu? Adorei. E ó, se você ficou até aqui, aguenta mais um pouquinho que eu vou pôr um trailer aqui de um dos trabalhos do Douglas pra você conferir. Vai ficar tipo aquele pós-créditos? Você vai ver aqui. E se ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever no canal e ó, eu vejo você no próximo episódio. Até a próxima. Tchau.